a nossa posição do Congresso Nacional, a posição do Parlamento Brasileiro, frente a tudo quanto há de especulações nos mais variados sentidos e nos mais variados temas. Primeiramente, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso maior nesse momento do Brasil, que é o combate à pandemia do coronavírus. Que não nos esqueçamos, em hipótese alguma, que ainda morrem muitos brasileiros em função dessa doença e que, por isso, nós precisamos incrementar os métodos de combate ao vírus, com isolamento social, na medida do possível, o uso de máscara, a higienização das mãos e a vacinação, que felizmente hoje temos uma realidade melhor do que antes, com uma vacinação em maior escala no Brasil. Essa é a nossa prioridade. Por outro lado, embora seja óbvio o que eu vou dizer, mas é preciso dizê-lo, nós temos alguns compromissos que são inarredáveis, que são inafastáveis, que são inegociáveis. O compromisso com a República Brasileira, com seus fundamentos de soberania, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político, que é algo fundamental para o país e para a democracia. Igualmente, a importância da separação entre os poderes, e uma separação que definitivamente não signifique desunião, mas que signifique o respeito de cada poder em relação ao outro naquilo que toca a atribuição do outro. Uma relação harmoniosa, mas que deve ser, sobretudo, de independência. E quero aqui afirmar a independência do Parlamento Brasileiro, a independência do Congresso Nacional, composto por suas duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que não admitirá qualquer atentado a esta sua independência e, sobretudo, as prerrogativas dos parlamentares, de palavras, opiniões e votos, que naturalmente devem ser resguardados numa democracia. E algo também muito fundamental que insisto, embora seja óbvio dizer, mas que é preciso dizê-lo: a preservação absoluta de algo que é também inegociável, que é o Estado de Direito e a democracia, ou o Estado democrático de direito, que a geração antes da minha conquistou no Brasil e que a minha geração tem obrigação de manter, de modo que nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é nossa obrigação manter, que é a democracia no nosso país. Portanto, tudo quanto houver de especulações em relação a algum retrocesso à democracia, como a frustração das eleições próximas, vindouras do ano de 2022, é algo com o que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia evidentemente. Nós não admitiremos qualquer tipo de retrocesso nesse sentido. Isso decorre não da vontade do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara, ou do Congresso, ou do presidente da República, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Isso advém da Constituição Federal, à qual nós devemos obediência, que impõe eleições periódicas, o sufrágio universal, o voto direto e secreto, como algo que é a expressão mais pura da soberania popular. É o povo que manda no Brasil. E o povo manda no Brasil através, sobretudo, do direito às eleições periódicas em que possa escolher seus representantes. Portanto, as eleições são uma realidade da democracia brasileira, são inegociáveis, e o formato dessas eleições, que é algo que se discute muito hoje na sociedade, e se discute na sociedade, isso deve ser respeitado sobre a manutenção do formato atual ou o estabelecimento de uma nova tecnologia através de voto impresso auditável, essa é uma discussão que haverá de se ter com todos os personagens da República
E é normal e fundamental que todos participem com as suas opiniões sobre esta ideia, sem ataque a pessoas, mas a ideias. Essa definição não será feita pelo Poder Executivo, não será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, será feita pelo Congresso Nacional através de uma proposta de emenda à Constituição que está debatida na Câmara dos Deputados. E a decisão que houver por parte do Congresso Nacional, primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, haverá de ser respeitada por todos os poderes e todas as instituições no Brasil. Portanto, eu gostaria de sintetizar dizendo que a democracia está consolidada no nosso país, assimilada pela nossa sociedade, as instituições assim também compreendem, embora especulações possam acontecer, mas eu tenho absoluta convicção no compromisso de cada uma das instituições da República com a democracia e a forma de escolha dos representantes políticos também igualmente preservada no nosso país, sem risco algum de que haja retrocesso em relação ao Estado Democrático de Direito. Todo aquele que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo, que será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação e como alguém privado de algo muito importante para os brasileiros e para o Brasil, que é o patriotismo. Nesse momento em que nós precisamos de união, de pacificação, de busca de consenso, mas precisamos também de firmeza para poder afirmar princípios e preceitos constitucionais que não serão transigidos em hipótese alguma pelo Congresso Nacional. Portanto, fica esse registro, dizendo que também que todos esses episódios que aconteceram ao longo dessa semana, eu os reputo esclarecidos, resolvidos e encerrados, e nós devemos agora olhar para frente. Olhar para frente porque nós temos um país que precisa da união do Poder Executivo, do Presidente da República, de seus ministros, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, com a imprensa, com a sociedade civil organizada, para o enfrentamento de coisas que são mais importantes do que esse debate acalorado entre políticos e entre poderes, que é o combate à pandemia, o combate à fome, o combate à miséria, o combate ao desemprego, o combate à desesperança do Brasil, que hoje, infelizmente, é uma realidade. Portanto, eu queria afirmar pelo Congresso Nacional esse nosso compromisso com valores democráticos, com as liberdades públicas, com as garantias fundamentais, com os direitos individuais, enfim, com a Constituição da República Federativa do Brasil, concebida a duras penas em 1988 e que é nosso dever, enquanto presidente do Congresso Nacional, de preservar a qualquer custo. Muito obrigado. Presidente, boa tarde. Presidente, boa tarde. O senhor fala na pessoa que se colocar contra esse sistema democrático conquistado pelo país, será um inimigo da nação. Hoje o presidente Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral, dizendo inclusive que há fraudes dentro do TSE e que a eleição de 2014 provou que existiu uma fraude, que o então candidato Aécio deveria ter ganhado a eleição da então presidente Dilma Rousseff. Esse é um contexto de fala que se encaixa nesse que o senhor abordou agora, quando o presidente coloca em risco a lisura das eleições de 2014 ou do sistema eleitoral como um todo, ele está se colocando como inimigo da nação? Da fala do presidente, nós devemos sempre respeitá-la e considerá-la para reflexão. Existe um debate hoje no Congresso Nacional relativamente ao voto impresso, está na Câmara dos Deputados. Essa é uma decisão que será feita pelo Congresso Nacional. É isso que eu deixo claro. Essa discussão, ela pode acontecer, os personagens todos que queiram opinar em relação a isso, apontando irregularidades ou apontando a regularidade, isso tudo é muito bem-vindo para o debate e para o enriquecimento do processo legislativo, mas será obrigação, dever e direito do Congresso Nacional definir se é preciso haver uma alteração constitucional nesse sentido ou não. Essa é uma decisão que será tomada. E quando me refiro a todo aquele que queira retroceder na democracia brasileira ou no Estado Democrático de Direito como inimigo da nação, o que será apontado como inimigo da nação,
Não me refiro a ninguém especificamente, a todos os mais de 210 milhões de brasileiros que queiram seguir por esse caminho antidemocrático, é que considero que será um caminho inapropriado com o qual nós não podemos concordar. O senhor acredita que houve falhas, houve fraude nas eleições de 2014 ou que o processo de 2022 pode estar submetido a algum tipo de fraude? Ela é muito menos relevante do que a decisão da maioria do Congresso Nacional em relação a esse tema, mas não tenho problema nenhum em externar a minha posição pessoal em relação a isso. Eu confio na justiça eleitoral brasileira, não acredito que tenha havido fraudes e não acredito que o sistema esteja suscetível a fraudes no ano de 2022. Mas respeito aqueles que divergem da minha opinião e é por isso que nós temos um processo democrático de discussão desse tema na Câmara dos Deputados inicialmente e depois no Senado Federal. Eu poderia insistir nesse tema ainda só para fazer uma terceira pergunta, a forma como o presidente da República se dirige e se refere a uma autoridade do país, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, usando palavras de baixo escalão. Essa é uma conduta que o senhor considera adequada? É uma forma, um formato de se relacionar? O senhor que tem falado em respeito e independência dos poderes, o que o senhor poderia falar a respeito desse formato e da forma como o presidente tem se referido ao presidente do TSE? Definitivamente não concordo com esse formato, não concordo com esse método, tampouco concordo em ataques pessoais a autoridades públicas ou a qualquer cidadão. Eu considero que a divergência de ideias deve ser discutida no campo das ideias, da tese, e não das pessoas. Portanto, eu me solidarizo com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e discordo de qualquer ataque pejorativo que seja feito a ele ou a qualquer cidadão brasileiro nesse tom. Senhores amigos que já estão contemplados, mas tem uma contemplação aqui que é importante. Hoje o senador Renan Calheiros provocou o senhor como presidente do Senado e o deputado Arthur Lira como presidente da Câmara a se manifestarem de forma mais propositiva, mais assertiva na defesa da CPI. Foi uma crítica feita à conduta, a forma como os senhores vêm lhe tratando o assunto. O senhor considera essa crítica justa? Eu não considero justa porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, como órgão do Senado Federal, recebeu todo o meu apoio, inclusive material mesmo, de sessão da sala, de permitir que se funcionasse da melhor forma possível. Não há de minha parte qualquer interferência nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não me permito, como presidente do Senado, interferir nos rumos da CPI e considero que esse é um bom empréstimo que faço para que a CPI cumpra o seu papel. Eu espero que ela o faça, como disse no plenário recentemente, de maneira isenta, de maneira contundente, porém respeitosa, direitos individuais das pessoas que ali estão a ser inquiridas, e espero muito que o resultado da CPI seja um resultado justo, a partir de uma apuração que seja uma apuração eficiente. É essa a minha expectativa, portanto, não considero justa essa crítica feita à presidência do Senado em relação à CPI. Presidente, o senhor falou sobre a defesa da Constituição e a Constituição ter sido conquistada a duras penas. A carta, a nota das Forças Armadas para a CPI foi entendida por muitos como uma subida de tom e uma ameaça institucional. E eu queria saber se o senhor considera que essa nota das Forças Armadas foi ou não uma subida de tom e por quê? O meu papel nesse episódio foi um papel de esclarecimento para os dois lados. E o que eu considero é que a nota das Forças Armadas partiu de uma premissa equivocada de que teria havido, por parte do senador Omar Aziz, presidente da CPI, uma agressão generalizada às Forças Armadas. O próprio senador Omar Aziz, no próprio plenário do Senado Federal, destacou que não houve a intenção de sua parte de ofender as Forças Armadas e que teria feito, inclusive, uma retificação na própria CPI por ocasião da fala. Outros senadores também fizeram esse esclarecimento. Então, o que eu fiz no contato com o ministro da Defesa, Braga Neto, e com o comandante-geral do Exército, foi justamente esclarecer isso, que o que é a posição do Senado de respeito às Forças Armadas, o que houve concretamente nesse episódio do presidente da CPI, o nosso colega Omar Aziz, e, por sua vez, o ministro Braga Neto também dizendo que a nota também não se dirigia ao Senado genericamente, mas essa fala que interpretaram como uma agressão às Forças Armadas. E ambos,
Senado e Forças Armadas compreenderam esse esclarecimento e deram o assunto por encerrado, de modo que todo aquele, que é a exceção da imprensa, que é o dever e direito de vocês, repercutir em fatos, mas todo aquele que queira reavivar esse episódio específico acaba praticando um desserviço, porque esse assunto está, por ambas as partes, encerrado e devidamente esclarecido. Eu gostaria de saber, em relação a essa questão também, ainda da nota das Forças Armadas, a postura que o senhor teve, que foi uma postura de pacificação, o senhor mesmo fala muito essa palavra, mas a ofensa a um senador, a nota dirigida a um senador, ela acaba também sendo uma nota dirigida às prerrogativas de um senador, ou seja, uma nota dirigida também à casa, à instituição. Diante disso, o senhor acha que o senhor o senhor poderia ter uma postura mais enérgica? Também tem uma outra pergunta em relação ao recesso parlamentar. A CPI, ela quer continuar os trabalhos. Isso será possível? Como é que o senhor pretende conduzir isso? Bom, o meu papel foi realmente de poder esclarecer o fato. Não se pode confundir energia com irresponsabilidade, com intolerância, com querer colocar lenha na fogueira, como diz lá na minha terra. A minha intenção foi, de fato, apaziguar e esclarecer os fatos. E eu fiz questão de dizer que dos valores mais caros para o Legislativo é a independência do Legislativo e a prerrogativa parlamentar. Então, não há dúvida disso. E assim como reconheço a honra e a ética das Forças Armadas. Então, eu considero que, ao fazer dessa forma, eu cumpri um bom serviço de apaziguamento, de conciliação, de pacificação, que é o que mais nós precisamos no Brasil nesse instante. Não é a minha intenção acirrar ânimos. Obviamente que não se pode confundir ponderação, bom senso, responsabilidade com inércia. Eu preciso agir, como de fato agi. Eu procurei as duas partes e busquei conciliar, e isso ficou devidamente esclarecido. Então, eu considero que fomos bem-sucedidos nesse método de pacificação entre as Forças Armadas e o Senado, num episódio que já está, para ambos os lados, devidamente superado. Em relação ao recesso parlamentar, é bom que se esclareça, o recesso advém de uma obrigatoriedade da Constituição, não é a vontade do senador, nem a vontade da CPI que imporá se terá recesso ou não. Portanto, votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso se aprecie a Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional, o recesso parlamentar acontecerá por obrigação constitucional, o prazo da CPI fica suspenso e restabelece a contagem do prazo a partir de agosto. Não apreciando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí não haverá o recesso formal, seria o chamado recesso branco, que recorrentemente já aconteceu no Parlamento, e aí se poderia ter, a critério do presidente e dos membros da CPI, o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. De minha parte, não há nenhuma intenção de prejudicar o trabalho da CPI, tanto que o requerimento de prorrogação feito pelo senador Randolfo Rodrigues, tendo o critério objetivo, os requisitos de fato determinado e de número de assinaturas suficientes, ele será lido no plenário a tempo, inclusive, de dar a solução de continuidade para a CPI. Definitivamente não é a intenção da presidência interromper o trabalho, caso seja a condição própria de prorrogação. Portanto, é essa a realidade que se apresenta nesse momento, com a tranquilidade de todos os membros da CPI de que o que é constitucional e regimental será cumprido pela presidência. Boa tarde, presidente. Não é a primeira palavra forte que vem de altas patentes do Exército quando há um tensionamento entre o Poder Legislativo e as Forças Armadas. Eu lhe pergunto, algumas das críticas que vieram de especialistas foi de que o Congresso tem se omitido no que diz respeito à regulamentação da participação de militares no Poder Executivo em cargos comissionados. A partir deste fato, o senhor entende que chegou a hora de encarar essa situação e, de fato, regulamentar a participação dos militares no Poder Executivo, ou essa situação deve continuar como está? É natural que o processo legislativo, o amadurecimento da legislação brasileira vai acontecendo ao longo do tempo, dadas as ocorrências, a própria evolução da sociedade. Mas nós não podemos atribuir ao Congresso Nacional Brasileiro omissão. Um Congresso que aprovou reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei de terceirização, reforma política em 2017, teto de gastos públicos, o protocolo fiscal da emenda constitucional 109, o marco legal do saneamento, a lei de licitações, a lei de recuperação judicial e falências, a autonomia do Banco Central.
é um Congresso atento aos anseios da sociedade e da busca de melhora das condições de vida dos brasileiros. Agora, episódios como esse nos fazem refletir, evidentemente, e é natural que haja, nesse momento, algum tipo de discussão em relação a esse tema da participação dos militares da ativa em cargos comissionados, mas, repito, é uma discussão que, inclusive, tem que fazer parte dela as Forças Armadas, evidentemente, junto com o Congresso Nacional, no que é o mais sagrado e legítimo do Parlamento, que é permitir que todas as pessoas possam se pronunciar, participar de uma decisão que seja uma decisão acertada. Se você me perguntar a minha opinião pessoal em relação a isso, eu confesso que não tenho uma reflexão já definida em relação a esse tema, mas é algo que plenamente é possível se discutir no Congresso Nacional, mas, repito, com a participação de todos os diretamente interessados sobre esse tema. Presidente, boa tarde. Hoje o comandante da Aeronáutica, numa entrevista ao jornal Globo, disse que homem armado não ameaça e fez uma crítica ali à fala do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, deixando muito claro que não foi superado o episódio de ontem, apesar do senhor dizer que é assunto encerrado. Eu queria saber o que o senhor acha dessa fala dele, quando ele disse que não vai dar mais de um recado, que basta um, que homem armado não ameaça, e se essa fala do senhor hoje está incluída nesse contexto dessa entrevista que ele deu hoje ao jornal Globo. Eu considero que esse episódio específico, que inclusive rendeu a fala do comandante da Aeronáutica, eu insisto, foi dado por encerrado pelo ministro da Defesa, general Braga Neto, pelo coronel do Exército. Talvez tenha nos faltado o tratamento e ter procurado o comandante da Aeronáutica também. Assim o farei também para colher dele esse sentimento de que esse assunto está encerrado, mas, repito, não acredito que seja um tom de qualquer ameaça ao Estado Democrático de Direito ou ao Congresso Nacional, porque se assim eu interpretasse, obviamente que eu repudiaria de forma veemente, dentro daquela mesma lógica, que todo aquele que pretender retrocesso na democracia será julgado pelo povo brasileiro. Só para uma última questão, por gentileza, eu preciso retornar ao ponto inicial do seu pronunciamento a respeito das eleições. O senhor tem dito que existe um debate legítimo na sociedade a respeito do formato das eleições, existe um debate em relação ao voto impresso, mas o presidente Bolsonaro tem dito reiteradas vezes que se o voto impresso não passar, não haverá eleição. Ou, do lado dele, da parte dele, ele não aceitará o resultado de uma eleição se não for pelo voto impresso. O senhor diria que essa declaração está mais dentro de um contexto de bravata ou de factível? O senhor considera que isso é razoável dentro dessa sociedade democrática que o senhor veio aqui defender? Eu defendo exatamente uma sociedade que se prima, que se pauta pela democracia, pelo Estado de Direito. Insisto que não há retrocesso na democracia, que nós não permitiremos isso e que as eleições acontecerão, porque isso é um comando constitucional, há uma imposição de eleições periódicas, de sufrágio universal, de voto direto e secreto, e nós não podemos retirar do povo brasileiro o seu direito mais sagrado e mais soberano, que é o direito de escolher seus representantes. É simples assim. Eu considero que isso advém da Constituição Federal e da soberania do povo brasileiro, contra a qual nada nem ninguém vai poder trabalhar contra. O senhor vai na semana que vem para a CPI? Nós vamos avaliar a perspectiva da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, havendo a possibilidade da LDO ser votada, nós avaliaremos o momento ao final do prazo de 90 dias para a leitura, se houver as condições objetivas. Se não houver perspectiva da votação da LDO, é natural que haja a leitura do requerimento de prorrogação, se houver, repito, as condições objetivas para o seu cumprimento, antes do recesso, porque o fim dos 90 dias da CPI me parece que acontece dia 24 ou 25 de julho, de modo que seria necessário, então, fazer essa leitura. Fica claro, o senhor vai ligar hoje para o comandante da Aeronáutica, é isso que o senhor disse? Vai ter uma... Talvez seja, sim, recomendável procurar o comandante da Aeronáutica, da Marinha, na mesma linha do que foi com o comandante do Exército. Acho que é importante isso, que nós temos que buscar pacificar, com a firmeza necessária de afirmar as nossas posições, mas sempre permitir lugar ao diálogo. Obrigado.